Bom dia, galerinha! Nos vimos agora há pouco, né? Na nossa aula de ciências. Bora lá, aula de matemática. Anota aí que a partir de hoje o conteúdo dado é conteúdo de quarto bimestre. Combinado? Então, toda atividade corrigida em aula ao vivo, atividade que eu pedi para entregar, está valendo nota para o quarto bimestre. Então, hoje nós vamos falar sobre números decimais. Quem são eles? Onde eles estão? Fazem parte da nossa vida? Sim, os números decimais são os números quebradinhos, né? São aqueles que nós chamamos que tem uma parte inteira e uma parte decimal. E são separados, então, por uma vírgula, ok? Legal aí você escrever no seu caderno essas anotações que eu colocar aqui. Então, põe uma pausa aí no vídeo e copia. Então, números decimais, aqueles que são quebradinhos, muito representados, para representar dinheiro, valores, né? Então, número que está à esquerda da vírgula, nós chamamos de parte inteira, número inteiro. Aquele que vem à direita da vírgula é a parte decimal. E a vírgula, então, separa eles, ok? Esses são os números decimais. Conforme a posição que esse algarismo vai se encontrar à direita da vírgula, ele vai receber um nome. Então, conforme a quantidade aí, ele vai receber um nome. Então, se eu tiver um número após a vírgula, vai ser décimos. Se eu tiver dois números após a vírgula, centésimos. Se eu tiver três números após a vírgula, milésimos. Então, conforme a quantidade dos números após, né, a direita da vírgula, é a forma que eu vou descrevê-los, ok? Então, vamos dar um exemplo aqui. 1,8, 3,12 e 12,004. Como é que eu leio isso? O número que vem antes da vírgula, eu vou chamá-lo de inteiro. Então, um inteiro. E o número que vem após a vírgula, né? Se ele tem uma casinha só, ele vai ser décimo. Então, 1 inteiro e 8 décimos. Se eu tiver aqui, né, ó, 3 inteiros e 21 centésimos. Por que centésimos? Porque eu tenho dois números após a vírgula. Dois números após a vírgula é centésimo, ok? Então, precisa decorar essa ordem aqui, ó. Um número após a vírgula, décimo. Dois números, centésimo. Três números, milésimo. Se eu tiver, então, três números, que é o caso do 12,004, vai ficar o quê? 12 inteiros e 4 milésimos. Por que milésimo? Porque o 4 se encontra lá no terceiro número aqui, ó. Ok? Então, isso é número decimal, maneira que nós fazemos leitura dele. E quando se fala de número decimal, também existe fração decimal. A fração decimal, ela vai aparecer quando tiver como denominadores o 10, o 100 ou o 1000. Vou dar um exemplo. 9 décimos, né? Fração decimal com denominadores 10, 100 e 1000. 9 décimos. Quando eu falo 9 décimos, eu posso representar em forma fracionária ou até mesmo em forma decimal, né? Olha lá. 9 décimos. Tá vendo? Então, o número decimal com a fração decimal, elas andam juntas, né? Então, às vezes, elas vão ser representadas da mesma forma escrita e tanto faz uma como a outra. Então, 9 décimos assim é igual a 9 décimos na forma decimal também. Vou dar outro exemplo. 31 centésimos. Então, se eu pedir 31 centésimos, eu posso colocar ele em forma 31 centésimos ou 0,31. Tá vendo? A forma que eu leio vai me falar qual é a forma que eu vou representar. Tanto um, tanto o outro estão corretos. 4 inteiros e 5 décimos. E aí, como é que eu vou representar? O 4 sai da minha fração e aí o que acontece? O 5 vem aqui em cima do décimos.
Porque eu tô falando que é 5 décimos. Então, 5 décimos. E, para representar em forma decimal, aquilo que vem à esquerda da vírgula é o inteiro. E o que vem à direita é o decimal. Então, para representar a forma escrita, como é que eu iria descrever 4 inteiros e 5 décimos? Se for de forma fracionária, coloco 4 e depois represento os 5 décimos em forma de fração. Ou 4,5. Ok? E para que eu possa transformar, então, fração em decimal, como é que eu tenho que fazer? Para que eu possa transformar fração em decimal, nada mais é que divisão. Eu cato o meu numerador, né? E vai dividir pelo denominador. Então, 1 dividido por 10, 1 dividido por 100, 1 dividido por 1000. É a forma que eu vou chegar, então, no meu número aí decimal, tá? Aqui, gente, existe uma outra maneira também, além da divisão, para se transformar fração em decimal. Como assim? Na verdade, é um truque, tá? Não é uma maneira, seria um truque. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Aqui, olha aqui, eu coloquei 2, mas é 1. Aqui, eu não tenho 0, então significa que eu vou ter o quê? 1 décimo. Como é que eu sei que é 1 décimo? Significa que eu vou ter um número após a vírgula só. Então, a quantidade de zeros que vinha aqui no meu denominador é referente à quantidade de números que vão vir após a vírgula, tá? Então, imagina aqui, né? 1 centésimo. Então, eu coloco 0, porque não tem nenhuma parte inteira. Coloco mais um 0, por quê? Porque aqui eu só tenho o número 1 e, por último, o número 1. Aqui eu tenho 3 zeros e só tenho um número 1, 1 milésimo. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que após a vírgula eu vou ter 3 números. Então, coloco 0, porque não tem parte inteira aqui, vírgula. Como eu tenho só um número 1, ele representa o meu milésimo. Então, eu vou acrescentar 1, 2, 3 com 1, tá? Então, para saber como que eu vou fazer, é só contar os zeros, que é a quantidade de número que eu vou ter que ter à direita aqui. Lembrando que o número que está aqui, ele que leva a posição, né? Se eu colocasse ele aqui, ele não seria milésimo, seria centésimo. Então, se eu estou falando 1 milésimo, significa que ele tem que vir aqui, ó, na terceira posição. Então, mais fácil fazer na forma de divisão, mas tem gente que faz por esse macete. Olhar a quantidade de zeros, relacionar após, né, a direita a vírgula e lembrar, então, dessa posição. E como é que eu faço, então, para se tem como eu colocar forma fracionária, se tem como eu colocar forma fracionária em número decimal, tem como também eu colocar forma decimal em fracionário. Então, para fazer isso daqui, aí eu também utilizo essa regrinha. Aqui eu não tenho 74 milésimo, por quê? Porque, olha lá, o final do número acaba em 3. Então, eu já sei que 74 milésimo é a forma fracionária, né? A forma que eu vou falar aqui, eu descrevo em fração aqui. E aí, para confirmar se está certo essa fração referente a esse número decimal, eu faço a confirmação fazendo a divisão. 74 dividido por 1000, tá? Que vai ter que dar o valor, então, de 0,74. Ok? Então, a forma que eu leio aqui é a forma que eu vou escrever aqui, tá? Certo? E lembrar, então, que você monta a fração e confirma ela se ela está correta fazendo a divisão. Então, o número decimal são os números que nós vamos ver aí, são os números racionais, que nós vamos ver aí com vírgula, isso mesmo. São os números que nós vamos encontrar com vírgula, os quebradinhos da vida aí, tá? E aí, nós utilizamos fração também para representá-los. Nossa atividade de hoje. Página, deixa eu colocar aqui para vocês,
que eu fiz no PowerPoint, para ficar mais fácil. Um minutinho. Então, nossa atividade de homework hoje está na página. Que página, tia Rafa? Vou abrir aqui, calma aí. Está na página 195, exercício 1, e 196, exercícios 3 e 4. Então, nós vamos falar aí, os exercícios falam sobre o número decimal, transformar a fração em decimal e transformar número decimal em fração. Então, sempre lembrar da forma que eu escrevo, da forma que eu leio, né? Não tem erro. Galera, essa atividade vai ser corrigida segunda-feira ao vivo, tá? Não precisa entregar, junto com a atividade de sexta-feira. Qualquer dúvida na hora de executar a atividade, só me chamar, tá bom? Me chama lá que eu te explico. Combinado? Então, a gente se vê sexta-feira na nossa aula aí, gravada também. Beijo para vocês, não esquece, nosso quarto bimestre já começou. Tchau!